Bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal Estudando o Livro dos Espíritos, com os comentários de Miramês. Então vamos dar início fazendo a nossa prece. Vamos pedir ao nosso irmão Lopes para formulá-la. Ó Senhor, mais um dia de alegria, mais um dia de esperança, mais uma continuidade sobre nossa vida e sobre os nossos trabalhos. Esperamos encontrar todos os nossos irmãos alegres, satisfeitos por ter a oportunidade de um aprendizado a mais na vida. E também o nosso aprendizado, porque quando a gente faz, não passa muito para os outros, muito mais é para nós mesmos. Senhor, somos felizes e agradecemos e pedimos a tua paz, a tua alegria, as tuas bênçãos para continuar os nossos trabalhos. Graças a Deus. Então, dando continuidade, estamos nas propriedades da matéria. Ainda é o capítulo 2 dos elementos gerais do universo e nós estamos na questão 34. As moléculas têm uma forma determinada? Sem dúvida, as moléculas têm uma forma determinada, mas que não é para vós apreciável. Essa forma é constante ou variável? Constante para as moléculas elementares primitivas, mais variáveis para as moléculas secundárias, que não são mais que aglomerações das primeiras, porque o chamais molécula está ainda distante da molécula elementar. E os comentários de Kardec e Miramês, realmente, sim, mas é imperceptível aos humanos. Essa forma, ela é constante ou variável? É constante. Para as moléculas elementares primitivas, mas variável para a molécula secundária, porque já era derivada da primeira. Vale lembrar que as moléculas conhecidas pelos os homens não são as primitivas. E ao vibrarmos o pensamento, estamos aglomerando as moléculas secundárias ao nosso dispor e outras bilhões de formas ao nosso comando. Daí a necessidade de conhecermos a molécula do amor para que tenhamos paz na nossa consciência. Convém lembrar que o homem, quando ele descobriu o átomo, ele acreditou ter chegado, foi o máximo. Nós descobrimos a molécula elementar primitiva. Então foi o máximo que ele conseguiu, mas as leis de Deus estavam muito longe, que depois ele passou a ver que o átomo tinha prótons e nêutrons, era uma família tão grande, que daí nós temos um pouco de paciência e diante da lei de Deus o aprendizado é infinito. Questão 35 faz parte agora do espaço universal e diz: o espaço universal é infinito ou limitado? Infinito. Suponho limitado. Que haveria além? Isto te confunde a razão. Bem sei, e, todavia, tua razão diz que não pode ser de outro modo. Ele é como o infinito em todas as coisas. Não é a vossa pequenina esfera que podereis compreendê-lo. Supondo-se um limite ao espaço, por mais distante que o pensamento possa conceber, a razão diz que além deste limite há alguma coisa. E assim, passo ao passo, até o infinito, porque se essa alguma coisa fosse o vazio absoluto, ainda assim seria espaço. E os comentários de Kardec e Miramês diz realmente infinito,
Porque se supuséssemos um limite, mesmo pelo pensamento, se perguntaria: e após esse limite, o que existiria? Há algo, mesmo que se fosse o vazio, ainda seria espaço. A Terra é um pequeno grão de areia, se comparada à vastidão do infinito. O ar circula. Quanto mais distante da Terra, mais rarefeito. Quanto mais próximo, mais grosseiro. O espaço entre os mundos, não existe ar vazio. Então, como dissemos, o espaço entre os mundos, não existe ar, está vazio? Não, porque toda a criação, ela é coberta pelo éter. O éter cósmico, que é o agente da vida, que se espalha a mensagem divina em todas as direções. Então não há espaços vazios. E a questão 36, ainda é do espaço universal. O vazio absoluto existe em alguma parte do espaço universal? Não, nada é vazio. O que te parece vazio está ocupado por uma matéria que escapa a teus sentidos e instrumentos. Sim, não há o vácuo, porque o nada não existe. O vácuo é o local desprovido de ar, mas preenchido pelo éter cósmico. Só há um lugar onde não existe, onde existe o espaço vazio. Vocês sabem qual é? É no coração sem amor, sem a caridade, sem a justiça. O ser humano, ele precisa aumentar a cota do amor no coração, ser disciplinado na mente e na fraternidade dos sentimentos. É isso que nos falta. Agora, vamos para a questão 37, que já é o capítulo 3º, Criação, Formação dos Mundos. Questão 37. Mas antes, ele vai falar um pouquinho sobre o universo. Formações dos mundos. O universo compreende a infinidade dos mundos que vemos e aqueles que não vemos. Todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço, assim como os fluidos que se enchem. E a questão 37 diz: o universo ele foi criado ou existe de toda a eternidade como Deus? Sem dúvida que ele não pode fazer-se por si mesmo. E se fosse de toda a eternidade, como Deus, não poderia ser obra de Deus. A razão nos diz que o universo não pode se ter feito a si mesmo e que não poderia ser obra do acaso, deve ser obra de Deus. Pronto. E os comentários de Kardec e Miramês, ele diz: realmente o universo, ele abrange tanto os mundos visíveis como os invisíveis, os seres animados e inanimados, os astros que se movem no espaço e os fluidos que o preenchem. O universo e as suas leis são obras divinas, criação de Deus. Deus é a causa de tudo que existe. A ciência reconhece essa força que o sustenta, que o conduz. O homem não consegue sentir ainda a grandeza universal. O homem criou leis bem parecidas com as divinas. O objetivo: viver em paz com a misericórdia divina. Deus tudo vê, e tudo sabe, e tudo comanda. O universo está ligado a Ele por fios tenuíssimos, imperceptível ao homem.